Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos finalmente falar um pouquinho sobre A Luz no Subsolo, que é o terceiro romance do Lúcio Cardoso. Trata-se de uma obra publicada originalmente em 1936 e que representou uma ruptura total com toda aquela estética ligada ao regionalismo e ao romance social que marcou respectivamente Maleita, que foi o primeiro romance do Lúcio Cardoso, publicado lá em 1934, e Salgueiro, que foi o segundo romance do autor, publicado no ano seguinte, ou seja, 1935. Já há vídeos aqui no canal para ambos os livros, então se você ainda não viu aqueles meus vídeos e quer ter essa visão mais panorâmica da obra do Lúcio Cardoso, eu sugiro que você veja. E eu estou me referindo aqui a esse terceiro romance do autor em termos de estabelecer uma ruptura total com a estética desses livros anteriores, porque em A Luz no Subsolo, o Lúcio Cardoso enveredou por um intimismo até então praticamente inédito na literatura brasileira, que sempre foi muito marcada pelo apego àquilo que o Antônio Cândido chamou de aspectos de cor local, ou seja, elementos, características que tinham relação mais imediata com a realidade social brasileira. Por isso mesmo, a crítica dos anos 30, que vamos nos lembrar que foi um período marcado pelo romance social de uma Raquel de Queiroz, de um Graciliano Ramos, de um José Lins do Rego, dentre vários outros, né? Então, por isso mesmo, por se desviar desse aspecto mais engajado, digamos assim, a crítica da época se dividiu bastante em relação a este livro, para não dizer que ele foi completamente rejeitado, uma vez que alguns poucos críticos teceram comentários elogiosos a esse A Luz no Subsolo, por entenderem que finalmente o Lúcio Cardoso estava investindo em um caminho próprio e não estava mais seguindo a estética predominante da época, de modo que aquelas oscilações no tom presentes nos dois livros anteriores e que eu cheguei a mencionar nos meus vídeos sobre cada um deles, agora deram lugar a uma voz muito mais confiante. De modo que, como bem disse lá o Álvaro Lins, que era um grande crítico da época, sempre que a gente for pensar na obra do Lúcio Cardoso, é preciso pensar em um antes e em um depois da publicação de A Luz no Subsolo. Aliás, nós que somos pessoas que temos o benefício da retrospectiva histórica, podemos olhar aqui para esse A Luz no Subsolo com um olhar muito mais, complacente, na medida em que várias das coisas que vão consagrar a grande obra do Lúcio Cardoso, que é lá a Crônica da Casa Assassinada, que está aqui embaixo, peraí, deixa eu pegar o livro aqui para mostrar para vocês. Vários dos elementos que consagrariam o autor aqui, então, no Crônica da Casa Assassinada, já aparecem, ainda que de maneira um pouco embrionária, neste A Luz no Subsolo. E é claro, nós que, enfim, temos esse olhar mais retrospectivo em relação à obra completa do autor, conseguimos perceber isso de maneira bastante evidente. Mas, enfim, pensando ainda nessa recepção original de A Luz no Subsolo, é muito importante perceber que neste terceiro romance, ou melhor dizendo, este terceiro romance, acaba assinalando a filiação do Lúcio Cardoso ao movimento espiritualista que havia surgido em 1927 e que ao longo da década seguinte, ou seja, ao longo da década de 30, aparece como uma oposição quase frontal ao regionalismo e ao romance social que, como eu disse no início deste vídeo aqui, haviam marcado as duas primeiras publicações do autor. Apesar disso, se você for assistir lá o meu vídeo sobre Salgueiro, eu mencionei nele que a estrutura daquele segundo romance do autor já nos indicava uma mudança de direção na estética cardosiana, na medida em que aquela narrativa ia aos poucos explorando muito mais a interioridade dos personagens,
do que aspectos externos a eles, do que aspectos sociais. Então, se de início a questão social aparece, ou melhor, não apenas a questão social, mas a questão política de maneira mais ampla, aparece como algo determinante para a caracterização da família de protagonistas aqui, aos poucos, essa determinação política e social foi sendo substituída na estrutura da narrativa mesmo, por uma reflexão mais ligada a uma miséria interna do ser humano, né? Então, no meu vídeo aqui sobre Salgueiro, eu cheguei a mencionar que este livro aqui ele é um livro quase que de transição entre aquela narrativa quase que completamente social que nós temos em Maleita, ou melhor dizendo, aquela narrativa completamente telúrica, talvez essa seja a melhor palavra para descrever Maleita, e aquilo que viria depois com todo o intimismo ao qual o Lúcio Cardoso é associado. Então, por exemplo, aqui, este livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é bastante comprometida com aspectos sociais, com aspectos externos. A segunda parte já recua um pouco nesse sentido. E a terceira parte, por outro lado, já envereda por uma discussão mais existencial, enfim. Então, estruturalmente, esse livro aqui já anunciava o que estava por vir. Além do mais, como aconteceu no romance aqui de 1935, em A Luz no Subsolo, a narrativa também acompanha uma família que está se desfazendo e cujos membros se relacionam de um jeito bastante conturbado. E se você for pensar bem, essa representação da família foi se tornando algo central. A gente pode entender essa representação da família como algo central nesses 3 primeiros romances do autor, né? Então, por exemplo, aqui em Maleita, a família está praticamente ausente e desfeita, uma vez que algo acontece com a esposa do narrador e ela tem que se ausentar ali de Pirapora. Já aqui em Salgueiro, a família surge como algo que agride a individualidade dos personagens. E por fim, aqui em A Luz no Subsolo, essa mesma instituição familiar aparece como algo extremamente opressivo. E outra coisa que une bem esses 3 romances iniciais e que vai estar presente em maior ou menor grau em toda a obra cardosiana é a reflexão sobre o mal, o pecado e a fé. Aqui em Maleita, esses conceitos aparecem ligados ao projeto civilizatório do narrador. Ao passo que aqui em Salgueiro, eles aparecem como uma espécie de tábua de salvação. Essa reflexão espiritual aparece como uma tábua de salvação ao protagonista. E por fim, aqui em A Luz no Subsolo, essa reflexão sobre a espiritualidade é algo que leva à angústia. Mas, enquanto nos 2 primeiros romances, o espaço das narrativas era algo determinante para o andamento dos romances, já que os personagens estavam presos a determinados espaços, neste romance aqui de 1936, o espaço é tão ameaçador que os personagens simplesmente vagam por ele. Tanto é assim que a gente nem sabe muito bem precisar o porquê desse espaço ser tão hostil, ao contrário dos romances anteriores, nos quais essa hostilidade do espaço tinha uma explicação de contornos regionais aqui em Maleita e sociais aqui em Salgueiro. Só que, apesar da ausência desses aspectos de cor local, aos quais eu me referi no início desse vídeo, ainda assim é possível ver neste romance de 36 todo um pano de fundo ligado ao declínio das famílias tradicionais de Minas Gerais. E esse pano de fundo ligado à aristocracia mineira decadente não é gratuito, uma vez que o autor pretendia que A Luz no Subsolo fosse o primeiro romance de uma trilogia chamada A Luta contra a Morte, como era anunciado na capa da primeira edição do livro, que eu vou deixar aqui na tela para que você veja. E eu já falei um pouquinho sobre esse período da produção cardosiana no meu vídeo sobre a novela Céu Escuro, que está aqui neste livro intitulado
Contos da Ilha e do Continente. Então, se você não assistiu aquele meu vídeo, eu sugiro que você veja, porque Céu Escuro é uma novela que, segundo nos mostram, segundo nos indicam as anotações do Lúcio Cardoso aqui em seus diários, Céu Escuro seria uma espécie de esboço para o segundo livro dessa trilogia da luta contra a morte, que se chamaria Apocalipse, e essas mesmas notas no diário do autor nos indicam que o terceiro volume dessa trilogia se intitularia Adolescência. Porém, como eu disse antes, no início desse vídeo, a recepção crítica de A Luz no Subsolo não foi muito positiva, o que talvez explique o porquê de o autor ter abandonado esse projeto de criar essa trilogia e, com isso, criar também todo um universo literário particular, ainda que, ao longo de toda a obra do Lúcio Cardoso, ele tenha voltado a essa mesma ambientação e soltado pistas em quase todas as suas narrativas que se passam ali em cidadezinhas do interior de Minas Gerais, que aparece então como um lugar meio distorcido, decadente e quase fantasmagórico. O fato é que, por mais que tenha levado o autor a abandonar a tal trilogia da luta contra a morte, além de interromper a sequência de publicações anuais, porque se você for para pensar, em 34 ele havia publicado Maleita, em 35 ele havia publicado Salgueiro, e em 36 ele havia publicado aqui A Luz no Subsolo, né? Então veja que, de certa maneira, essa recepção crítica negativa talvez tenha feito o autor colocar o pé no freio ali, de modo que essas publicações anuais meio que se interromperam. Mas por mais que isso tenha acontecido, essa recepção negativa talvez tenha impulsionado o Lúcio Cardoso a enveredar por outros gêneros literários, como por exemplo o conto, né, conforme eu falei no meu vídeo aqui sobre Contos da Ilha e do Continente. Eu vou deixar o link para uma playlist na descrição desse vídeo aqui, onde constam esses vários vídeos que eu já fiz sobre a obra do Lúcio Cardoso. Mas enfim, ao parar um pouco de escrever romances, o autor se dedicou ao conto, se dedicou ao teatro, uma vez que ele escreveu a sua primeira peça, que foi O Escravo, em 1937, ou seja, um ano depois da publicação aqui de A Luz no Subsolo. Mas veja bem, essa peça ela foi escrita em 37, mas ela só foi encenada em dezembro de 1943. Eu já fiz um vídeo aqui também falando, na verdade eu fiz 2 vídeos falando sobre as 8 peças aqui deste teatro reunido do Lúcio Cardoso. Esses vídeos estarão na mesma playlist lá embaixo. Então veja, o autor se dedicou ao conto, se dedicou ao teatro e se dedicou também à novela, uma vez que, além de Céu Escuro, que foi escrita em 1938 e publicada entre 1940 e 1944, na forma de contos fragmentados em jornais, o autor também publicou, ainda na década de 30, uma outra novela intitulada Mãos Vazias, e que eu tenho aqui neste livro chamado 3 Histórias de Província, no qual estão reunidas Mãos Vazias, O Desconhecido e A Professora Hilda. E aí veja bem, no meu primeiro vídeo sobre o teatro reunido aqui do Lúcio Cardoso, eu falei sobre como algumas dessas peças apresentam vários elementos ligados ao gótico. E se nós formos considerar que a primeira daquelas peças, que como eu disse se intitula O Escravo, foi escrita em 1937, surgiu imediatamente depois da publicação aqui de A Luz no Subsolo de 1936, não é de se estranhar que várias das críticas que saíram na época aqui sobre este terceiro romance do autor recorram a um campo semântico muito específico para descrever esse romance por meio de palavras como, e aí eu fui pesquisando em arquivos na hemeroteca digital e anotei algumas palavras aqui para dizer para vocês. Então aparecem, de modo a descrever este romance, palavras como fantasmagórico, assombrado, noturno, obscuro, sombrio, perturbador e estranho.
tudo isso acaba reforçando um clima que é irrespirável, um clima de mistério, de pesadelo, de agonia, de alucinação e de loucura. E todas essas palavras são muito apropriadas para descrever a narrativa aqui de A Luz no Subsolo, além de salientar a filiação do autor a uma estética bastante ligada ao gótico, como eu falei, como eu enfatizei bastante no meu vídeo lá sobre as primeiras peças do Teatro Reunido. E pensando nisso, né, pensando nesses elementos góticos da ficção do Lúcio Cardoso, o casarão em que se passam as ações aqui deste terceiro romance do autor faz às vezes de castelo por onde o vilão, que neste caso é um sujeito chamado Pedro, vai atormentar a donzela indefesa, que aqui vai ser o papel, ora da empregada, que é uma adolescente praticamente chamada Emanuela, ora da esposa do Pedro, que é uma mulher chamada Madalena. Então veja, ambas essas personagens femininas serão ali atormentadas e, enfim, violentadas por esse vilão, tal qual aconteciam nessas narrativas góticas tradicionais. Além disso, estão aqui neste terceiro romance presentes o declínio familiar, o enlouquecimento, o assassinato, o suicídio, o abuso sexual e, principalmente, o segredo, que são elementos que povoam a literatura gótica desde o século XVIII, como eu falei naquela parte mais panorâmica do primeiro vídeo que eu fiz sobre as peças do autor. A diferença é que, enquanto em vários romances góticos a mulher aparece como um agente demoníaco que vai ameaçar e eventualmente destruir a família tradicional, e portanto uma família centrada na figura masculina, aqui em A Luz no Subsolo, o Pedro já carrega em si esse aspecto da ruína e da destruição, na medida em que ele é um sujeito absolutamente frustrado como intelectual, já que ele não consegue se dedicar apenas à reflexão, e as reflexões que ele acaba estabelecendo o levam à loucura. Ele é um sujeito frustrado como indivíduo, porque ao longo do romance ele vai gradativamente enlouquecendo. Ele é frustrado como pai de família, como mantenedor da casa, uma vez que ele está completamente endividado. E ele também é frustrado como profissional, tendo em vista que ele perdeu o emprego como professor por supostamente influenciar de maneira negativa alguns alunos, dentre os quais se destaca um que atacou o pai usando uma faca. E aí eu falei que o Pedro enlouquece, mas a verdade é que, eventualmente, todos os personagens do romance acabam enlouquecendo, acabam sendo comandados, sendo dominados por uma força oculta e maligna, como alguns dizem aqui em alguns momentos, que acaba levando essas pessoas à destruição, à morte e ao enlouquecimento. Então, mesmo os personagens que se salvam acabam se perdendo também no ponto de vista moral e espiritual. Daí a ideia de que, no romance, o subsolo aparece como uma metáfora para essa nossa realidade sombria e cheia de trevas, na qual todo ser humano está preso, segundo a argumentação aqui desses personagens. E aí, sobre isso, existe um trecho que meio que explica um pouco do título desse romance, porque nele dois personagens estão conversando sobre o que é, afinal de contas, a tal luz no subsolo, a qual o Pedro sempre se refere. E o subsolo, para esse personagem, é o seguinte: isso que eu vou ler aqui está na página 311 dessa minha edição. Diz o personagem, então, pensando nessas reflexões de Pedro sobre a imagem do subsolo. Estamos envolvidos pelas trevas mais densas. A realidade não é a realidade. Premidos num subsolo, nós não a podemos ver senão de modo arbitrário e confuso. Então veja, essa visão oblíqua, essa visão confusa da realidade se dá justamente por conta desses personagens estarem imersos nesse ambiente tumultuoso do subsolo. E aí, apenas a título de curiosidade, conforme eu estava fazendo as minhas anotações aqui para poder gravar esse vídeo, eu fui
como eu já disse, pesquisar nos arquivos da Hemeroteca Digital para encontrar aqui algumas matérias que saíram na época da publicação original de A Luz no Subsolo. E aí, eu percebi que essa reflexão que eu acabei de ler para vocês se parece muito com a resposta que o Lúcio Cardoso deu ao Brito Broca em uma entrevista que aconteceu em 1938, ou seja, 2 anos depois da publicação original aqui de A Luz no Subsolo. E a pergunta era sobre o que era o subsolo para o autor, ao que o Lúcio Cardoso respondeu da seguinte maneira: o subsolo é uma segunda realidade, que para mim é a verdadeira e cuja existência nós percebemos sem, entretanto, poder atingi-la. Quem não compreende que há alguma coisa mais profunda debaixo de tudo isso que vemos, que sentimos e que apalpamos? O mundo encerra em si um mistério desconcertante, e quanto mais sentimos esse mistério, pelo apuro da sensibilidade do espírito naturalmente, mais experimentamos a necessidade de penetrá-lo, de fugirmos à realidade superficial. A loucura é um dos meios de evasão, a arte é outro. Deve haver uma quebra dos valores comuns para descermos a um segundo plano, onde as coisas apresentam seu verdadeiro sentido. É preciso fazer luz no subsolo. Então veja que desde o título do romance, a luz ela aparece como algo que está no subsolo, mas não como algo que pertence ao subsolo. Ou seja, o título é A Luz no e não A Luz do Subsolo. E se o subsolo é a própria realidade, então nós estamos falando de um mundo completamente obscuro. Por isso é que o personagem protagonista aqui, o Pedro, diz em vários momentos que ele não acredita em Deus, mas ele sabe que o diabo existe porque ele se sente profundamente atraído pelo mal e pelo pecado. Tanto que, em dado momento, na página 220 aqui dessa minha edição, ele diz o seguinte durante uma conversa, que de vez em quando ele se sente tomado por um diabólico desejo de se rebaixar, de descer ao mais fundo da ignomínia, de criar a vileza, se preciso for, contanto que se sinta vil, que se sinta a vergonha queimar e arder, e que escorra nos lábios o gosto amargo da lama. Com isso, nós estamos falando aqui de uma pessoa que escolhe o pecado e por isso tem que arcar com as consequências de viver nessa realidade separada de Deus, nesse subsolo que não tem mais nenhuma luz. E nesse sentido, existe algo de barroco aqui nessa narrativa, tanto pensando nesse corpo que padece por causa do pecado, quanto pensando nessa subjetividade atormentada e atravessada pela dúvida. Então veja que subjaz ao texto um caráter religioso que, juntamente com essa degradação moral dos personagens e do espaço, faz lembrar alguns textos do Dostoiévski. Então, se você, como eu, é uma pessoa que gosta daquele autor russo, fica aqui a sugestão de leitura de A Luz no Subsolo. Mas, enfim, a escolha pelo pecado é algo recorrente na vida desse protagonista, que é o Pedro, tanto no passado, quando, ainda na infância, ele tentou matar uma menina afogada, e por mais que ele não tenha conseguido, essa menina morreu tempos depois, vitimada por uma pneumonia, por ter ali, enfim, ficado tanto tempo debaixo d'água. Ele jogou essa menina num poço, veja só você. Né? Então, ele é atormentado pelo pecado, tanto no passado, quanto no presente, nos momentos em que Pedro faz o cunhado matar uma prostituta chamada Angélica, com quem tinha um caso, e também nos momentos em que Pedro tenta convencer a mãe a envenenar a esposa dele, que é a Madalena. E aí, para saber se esse plano de envenenamento vai dar certo ou não, você vai ter, e também para saber o porquê deles quererem envenenar essa moça, você vai ter que ler o romance. E aí vamos então a esses personagens para ir aos poucos tentando desemaranhar essa narrativa. E aliás, isso é uma coisa importante, tá? Dos livros que eu já li do Lúcio Cardoso, que não foram muitos, mas foram alguns, A Luz no Subsolo é certamente o mais hermético, uma vez que todo o caos e toda a alucinação interna desses personagens se reflete na organização do enredo, que nos obriga o tempo todo a ir juntando os fragmentos de ações dessas pessoas. E geralmente essas ações submergem
em meio a páginas e mais páginas de reflexões extremamente densas e algo febris, algo delirantes, né? Mas então, vamos aqui a esses personagens, começando pelos secundários, que são aqueles que são mais fáceis de explicar rapidamente. Porque, veja, assim que o romance começa, nós já somos apresentados a uma moça pobre chamada Maria, que era agregada na casa da prima, que é a tal da Madalena que eu citei antes. Mas a Maria, mesmo não tendo muito para onde ir, decide ir embora, porque ela está desesperada e o tempo todo se sente ameaçada, como se alguém a observasse sempre enquanto ela anda pela casa. E esse alguém que a observa é, na verdade, o Pedro, marido de Madalena. Então veja que a Maria, ela tem uma aparição muito breve, mas ela é muito efetiva ao já nos colocar diante desse espaço opressivo da casa. E, aliás, ao longo do romance, a casa do Pedro é descrita ora como a casa do diabo, ora como uma casa de loucos, né? Mas, enfim, a Maria logo é substituída pela Emanuela, uma jovem de 19 anos, que é contratada como empregada e que logo vai se sentir igualmente intimidada na presença e também pelo assédio do Pedro, quase como se ela despertasse o que há de pior nesse sujeito, de modo que ele cria com ela, que ele estabelece com ela um jogo de gato e rato que vai ganhando dimensões cada vez mais sérias conforme avança a narrativa. E o final dessa personagem, né, da Emanuela, é bastante trágico, já que ela enlouquece por conta de algumas coisas que lhe acontecem, que eu não vou revelar aqui quais são. Mas desde o início, essa personagem já surge a partir da ideia da inadequação, uma vez que a primeira coisa que a Madalena pensa sobre ela é que a voz dessa moça não combina com ela por ser uma voz muito grave. Além disso, outra coisa interessante é que o quarto da Emanuela fica praticamente no porão da casa, o que já a coloca nesse lugar associado ao segredo, associado ao inconsciente, associado àquilo que subjaz a casa. Então, desde o início, ela já é lançada nesse espaço do desarranjo, nesse espaço da loucura. Tanto que, em mais de um momento da narrativa, nos é dito que essa moça é atormentada por perigos invisíveis. Mas note como essas duas personagens, né, a Maria e a Emanuela, apresentam duas possibilidades diante dessa casa. Ou a fuga, no caso da Maria, ou a loucura, no caso da Emanuela. E aí eu disse para vocês que essa moça, né, a Emanuela, ela é atormentada por forças invisíveis. E é interessante porque o Lúcio Cardoso constrói a narrativa de tal modo que você demora um pouco para distinguir se aquilo ali é algo sobrenatural ou se essa moça está de fato enlouquecendo. Pensando agora na família do casal de protagonistas, a mãe da Madalena se chama Camila e ela rasura totalmente a imagem maternal que a gente poderia atribuir a uma personagem escrita nos anos 30. Isso porque a Camila é uma mulher rude, materialista, alcoólatra e extremamente distante das filhas. Sim, porque além da Madalena, Camila também é mãe de Cira, que é uma mulher amargurada com a vida e que continua vivendo com a mãe, apesar da relação entre as duas ser péssima. Assim como também é péssima a relação entre essas duas irmãs, uma vez que a Cira sempre se sentiu à sombra de Madalena, que era uma mulher muito bonita desde a juventude, mas que, por sua vez, também nunca se sentiu pertencente àquela família. A Cira é casada com Bernardo, que é um homem que é uma espécie ali de agiota, então ele vive a partir daquilo que ele empresta e cobra de juros das pessoas. E ele não só, o Bernardo não só trai a esposa com uma prostituta chamada Angélica, que ele vai acabar matando sob a influência de Pedro, como também ele é apaixonado pela Madalena, ou seja, pela sua cunhada. E ele chega a confessar isso ao Pedro, que acaba usando essa informação para tentar convencê-lo a matar a protagonista. Isso porque, depois dessa confissão do Bernardo, o Pedro conta a ele a história de um homem que estrangulou uma mulher por quem ele era apaixonado, uma vez que ele não conseguiria concretizar
essa paixão. Mas aí é importante dizer o seguinte, né? Nesse trecho é quase como se o Pedro estivesse com essa história sugerindo que o Bernardo fizesse o mesmo, ou seja, que ele matasse a Madalena. Mas aí veja bem, o Bernardo, ele não gosta propriamente da Madalena. Na verdade, a gente observa que ele é obcecado de maneira quase patológica por essa mulher. Então, ao longo do romance, fica muito claro que nenhum personagem consegue nutrir sentimentos elevados como o amor por muito tempo. E quando conseguem, como é o caso de Madalena, ela de fato ama Pedro, esse sentimento acaba se tornando algo negativo para a pessoa. Já a mãe do Pedro é uma mulher controladora chamada Adélia e surge quase como se fosse ali uma bruxa de contos de fadas nessa história, não só por causa da influência negativa que ela leva à casa do filho, que é uma pessoa que ela odeia, diga-se de passagem, mas também por todo o clima que se instala depois da chegada dela, que acontece durante uma noite de tempestade. Então veja que a mulher já chega em um momento ali que já nos demonstra que é quase como se a natureza estivesse avisando que algo de ruim está para acontecer. E aí veja, a relação entre Adélia e o filho, ou seja, Pedro, é muito estranha para dizer o mínimo, né? E essa estranheza faz com que... Então, por exemplo, os dois eles se odeiam profundamente, mas ainda assim os dois ficam perto um do outro o tempo todo, né? Mas enfim, essa estranheza acaba fazendo com que essas duas pessoas, Pedro e Adélia, se confundam em alguns momentos, de modo que não dá para dizer muito bem se a ideia de matar a Madalena foi sugerida pela Adélia ou se aquilo surge do próprio Pedro, né? Então, essa ambiguidade é uma coisa muito interessante de se acompanhar também. Mas o fato é que ambos decidem matar a moça por envenenamento, de modo que eles personificam o mal dentro desse romance. E, na verdade, a presença da mãe faz com que Pedro se torne ainda pior do que ele já era, uma vez que ambos não demonstram qualquer tipo de sentimento positivo por ninguém, nem um pelo outro, né? E é uma coisa interessante, pensando ainda nessas figuras da família dos protagonistas, é que a Camila ela é construída a partir do olhar da Madalena e a Adélia é construída a partir do olhar de Pedro. E isso problematiza a ideia de que a família é constituída por laços de sangue, uma vez que essas duas mães têm relações complicadíssimas com seus filhos. E com isso, nós finalmente chegamos aos protagonistas, né? Ao casal protagonista, que é então formado por Pedro e Madalena. Sobre ela, a Madalena é uma mulher que, apesar de ser extremamente solitária, já que o marido a despreza e quando não está dando em cima das empregadas, está lendo ou bêbado, então apesar dessa solidão, a Madalena não consegue lidar com o fato de estar sempre sozinha. Tanto que no início do romance, quando a Maria anuncia que vai embora da casa, a Madalena fica sem saber o que fazer e decide ir falar com a mãe, mesmo sabendo que não seria acolhida. Só que aí a fuga da Maria é importante também por fazer com que a Madalena admita que tem algo de muito errado naquela casa. Porque antes ela pensava que estava tudo bem, ou pelo menos ela se enganava pensando que havia ali qualquer tipo de normalidade naquela relação entre ela e Pedro. Então ela fingia que estava tudo bem. Agora, com a fuga da prima, a Madalena percebe, ou se vê obrigada a perceber, que Pedro é uma presença ameaçadora, é uma presença perturbadora, é uma presença quase diabólica naquela casa. Diante disso, ela vai se lembrando de como eles se conheceram e de como, desde o início, o Pedro admitiu que o que o atraía em Madalena era a inocência que a moça aparentava ter, o que o coloca, desde esse início do relacionamento, no lugar daquele que perverte figuras inocentes. Desde então, várias foram as barreiras que se foram erguendo entre esse casal, de modo que atualmente eles são quase estranhos morando na mesma casa, o que faz da Madalena uma mulher profundamente triste e sem qualquer esperança, uma vez que ela está ali quase que paralisada psicologicamente
e eu diria que até espiritualmente, diante da impossibilidade de se afastar do marido, mesmo sabendo que ele faz mal a ela. E aí, logo no prólogo do romance, na página 57 dessa minha edição aqui, é dito o seguinte: Madalena mais do que nunca compreendia que não era amor o motivo que a arrastava para ele, ou seja, para Pedro. Se ousasse descer as origens dessa violenta perturbação, então veja, o relacionamento deles é descrito como uma violenta perturbação, né? Encontraria sim uma espécie de rancor, fermentando no seu coração e fazendo-a sofrer uma dor quase física. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma mulher que, desde a infância, como eu já disse antes, se sentia distanciada da própria família e que agora, depois de adulta, vive nesse ambiente extremamente hostil por causa do marido. De modo que, mesmo o amor aparece aqui como algo negativo no romance, já que é o amor por Pedro que faz com que Madalena não consiga se afastar dele. Por todo esse histórico da Madalena, uma das cenas mais impactantes do livro aqui de A Luz no Subsolo é aquela que descreve a personagem praticamente se masturbando em meio à terra no jardim da casa. E agora que eu estou aqui lendo Crônica da Casa Assassinada para o nosso projeto de leitura conjunta aqui deste romance, e aí se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link em que eu falo um pouquinho desse projeto de leitura conjunta na descrição deste vídeo que você está vendo agora. Mas enfim, agora que eu estou lendo aqui o Crônica da Casa Assassinada, eu percebo que o jardim aparece sempre como o espaço da transgressão em obras do Lúcio Cardoso. Então veja, no início desse vídeo eu falei que algumas coisas daqui já apontam para aquilo que seria depois aqui o Crônica da Casa Assassinada, e essa cena é apenas uma dessas coisas. Mas enfim, já no que se refere ao Pedro, como eu já adiantei, ele é um sujeito extremamente intelectualizado, então ele é um professor, ele é uma figura que ao mesmo tempo em que aparece como alguém muito ligado à razão, também é bastante impulsivo. Só que o problema é que o Pedro acredita tanto nos próprios valores e no próprio código moral, ele se tornou uma pessoa tão autocentrada que ele acabou se afastando de todo mundo e da própria realidade. E aí é que vem o tema da alienação, pensando nessa alienação não só como uma alienação social, mas também como uma alienação psíquica, porque, como eu já adiantei, ao longo do romance, o Pedro visivelmente começa a enlouquecer por não saber lidar com as contradições do próprio pensamento, das próprias reflexões. E aí, por outro lado, o Pedro, ele é um sujeito bastante sedutor e bastante manipulador, né? Tanto é assim que com meia hora de conversa ele consegue convencer qualquer pessoa daquilo que ele próprio acredita, o que faz com que todo mundo se sinta meio incomodado e com medo quando esse personagem está perto. E aí sobre isso é muito interessante acompanhar as conversas que acontecem entre Pedro e Bernardo, já que sempre dá a impressão de que essas conversas são um mero pretexto para que o Pedro pense em voz alta, tendo em vista que ele pouco se importa com o que o outro tem a dizer. Tanto é assim que quando Bernardo admite que está ali obcecado pela Madalena, o Pedro nem dá muita atenção, porque na cabeça dele, o Bernardo não representaria nenhum tipo de ameaça, tamanha a influência que Pedro exerce sobre esse pobre coitado. Em grande parte dessas conversas, os dois falam sobre a existência de Deus diante da presença do mal na vida das pessoas. Na verdade, o Pedro diz que existem pessoas que estão fadadas ao pecado e que por isso mesmo não vão ser salvas mesmo que elas queiram. E ele é um bom exemplar disso, segundo a própria argumentação. Só que, na verdade, me parece que, como o Pedro não consegue se justificar ou se perdoar por aqueles atos de maldade que ele faz impulsivamente, ele deixa de acreditar que exista qualquer tipo de perdão, o que acaba inviabilizando a existência desse Deus ligado muito à mentalidade católica, a qual
o próprio Lúcio Cardoso era afiliado, ainda que de maneira bastante intensiva, né? E aí sobre isso, em uma das conversas mais legais entre esses dois personagens, que é uma conversa que acontece logo nas últimas páginas do romance, o Bernardo diz o seguinte a Pedro: o que nós sentimos, essa inquietação e essa angústia do sobrenatural, é o vago desejo da unidade, a nostalgia de um todo partido, a necessidade de Deus. Pois bem, Pedro, o amor é esse mesmo desejo divino da unidade, é o desespero da carne que procura a sua parte perdida. E aí todas essas reflexões já são indício, eu não sei se eu falei para vocês a página, né, que isso acontece, esse diálogo que eu acabei de ler está na página 357 dessa minha edição aqui. Mas enfim, todos esses pensamentos já são indícios da loucura do Pedro, mas essa loucura fica evidente depois que o protagonista começa a conversar com um mendigo, que é claramente uma alucinação. Porque, por exemplo, Pedro está lá sozinho em casa, dentro do quarto, aí ele vira para o lado e tem um mendigo dentro da casa dele conversando com ele. Obviamente que ele está delirando, né? E aí é quase como se esse mendigo fosse, na verdade, um duplo do Pedro, que é esse sujeito dividido pela dúvida e pela loucura, né? E esses diálogos entre o Pedro e o mendigo são alguns dos trechos mais interessantes de todo o livro, já que por meio desses diálogos, toda aquela postura cética do protagonista começa a se desfazer conforme ele admite estar sendo controlado por forças diabólicas, e que são, na verdade, a manifestação do inconsciente dele. Mas veja, só pelo fato de chamá-las de forças diabólicas, já nos mostra que esse personagem admite a possibilidade de que exista algo sobrenatural. Então, mesmo dizendo que precisa do sofrimento, Pedro acaba se fragilizando cada vez mais por causa desses delírios, o que vai descambar ali para o que acontece no final do romance e que evidentemente eu não revelarei aqui. Então perceba que toda a atmosfera de estranheza, a sensação de estar sendo observado e a certeza de uma morte iminente, que são elementos que atravessam todo o romance, na verdade não passam de projeções da subjetividade angustiada desses personagens. Assim, esse pesadelo que faz parte aqui dessa narrativa acaba confundindo o real e o sobrenatural, quase como se houvesse, de fato, uma presença espiritual castigando essas personagens, quando na verdade elas próprias é que estão se castigando, e isso vale sobretudo para o caso do Pedro. Por isso mesmo, o título da última parte do romance ser Os Evadidos é significativo tanto por salientar que todo mundo ali estava preso até então, quanto por apontar como possíveis meios de fuga o suicídio, a loucura e, sobretudo, a morte de maneira um pouco mais generalizada, né? De modo que um dos elementos narrativos mais interessantes desse romance diz respeito mesmo à construção do espaço, mesmo que esse espaço físico quase nunca ganhe descrições minuciosas, e o mesmo pode ser dito, na verdade, sobre o aspecto físico dos próprios personagens. Na verdade, um dos poucos trechos em que o espaço ganha algum tipo de descrição é o seguinte, isso que eu vou ler está na página 82. Na morna atmosfera da manhã, os móveis altos se afogavam no escuro. As cortinas guardavam uma absoluta imobilidade. Dentro daquele ambiente, todas as coisas se marcavam por uma expressão desalentadora de morte. E parecia que nenhum ser humano habitava entre aquelas quatro paredes, limitando um mundo diferente, onde as sensações se anulavam no morno torpor do esquecimento. Então veja que é quase como se esse espaço fosse uma projeção dos medos, da angústia, da loucura dessas pessoas, tanto que até os objetos dessa casa são descritos a partir de uma semântica ligada a esse aspecto mais noturno, digamos assim, o que também reaparece depois aqui em Crônica da Casa Assassinada, porque veja, em ambos os romances nós estamos diante de uma geografia simbólica ligada
a degradação e a decadência, ligada a famílias desestruturadas, a relações desgastadas, a casamentos falidos, espaços penumbrosos, soturnos, cheios de transgressões, a ambientes praticamente infernais, etc, etc, etc. E tudo isso acaba se opondo àquela noção burguesa, como eu falei lá no meu vídeo sobre as peças do Lúcio Cardoso, de que a casa é um ambiente seguro e confortável. A casa aqui em ambos esses romances, né, como também a casa nas peças do Lúcio Cardoso, aparece praticamente como uma prisão, já que a opressão interna vivida pelos personagens acaba criando um espaço externamente opressivo também. Por tudo isso, fica aqui a minha forte recomendação para que você leia A Luz no Subsolo, mas eu acho que talvez seja mais interessante você ler primeiro aqui o Crônica da Casa Assassinada, para depois ler aqui o A Luz no Subsolo, porque apesar de menor e etc e tal, eu achei esse romance muito mais hermético, muito mais difícil, muito mais denso do que esse Crônica, pelo menos até agora, ainda que este livro por si só seja igualmente denso e hermético, certo? Enfim, então é isso. Eu vou deixar na descrição os links para tudo isso que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala e deixarei também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você aí que quer contribuir, mas que não pode ou não quer fazer isso financeiramente, basta você mostrar aqui para o YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.